Menotalks, porque falar da menopausa é empoderar, cuidar e transformar dúvidas em conhecimento e autocuidado. A minha convidada de hoje é a advogada Isabel Cunha, uma mulher de um enorme rigor intelectual e também alguém que sempre me impressionou pela forma consciente como cuida da sua energia e da sua vida. Licenciada em Direito na Universidade no Porto e advogada há mais de 25 anos, a Isabel foi agregando conhecimento em Direito Civil, da família, do trabalho, em Direito Comercial e Penal. Lidera atualmente o seu próprio escritório, Cunha Advogados, no Porto, e gera diariamente aquilo que o direito tem de mais humano: conflitos, mudanças, decisões difíceis e recomeços. Aos 50 anos vive também ela uma fase de transformação. Apaixonada por leitura, exercício físico, desenvolvimento pessoal e bem-estar, tem vindo a investir de forma cada vez mais consciente na sua saúde e no tempo que reserva para si. Há 8 meses iniciou um novo caminho de autoconhecimento e cuidado e hoje traz-nos a perspectiva rara de quem conhece muito bem a lei. Vamos, por isso, cruzar dois mundos que raramente se encontram: o direito e a menopausa. Isabel, bem-vinda ao Menotalks. Obrigada, minha querida Denise. Tão bom ter-te cá. Eu já ia dizer tê-la cá, mas... Ter-te cá. Ter-te cá. Podemos tratar por tu. Sim, por favor. Ouvi a tua apresentação com carinho. Agradeço-te as palavras sensíveis e amáveis. Dou-te os parabéns pelo espaço que criaste, onde vieste dar voz a muitas dúvidas neste tema que é a menopausa, onde vieste criar clareza. E isso, de alguma forma, também é fazer justiça. Neste tema onde a maturidade intelectual e física da mulher estão em causa e, no que me diz respeito, considerando que fiz agora 50 anos, venho também tentar aqui partilhar a minha experiência para ajudar outras mulheres. Acho que é esse o propósito deste lugar tão teu. E que efetivamente possa aqui partilhar as rotinas e a adaptação à minha vida como advogada, mas antes disso como mulher. Portanto, é um privilégio estar aqui no teu espaço, no Menotalks, portanto, muito obrigada de coração. Não tens que agradecer, é mesmo um gosto imenso. Eu, desde o primeiro dia que te conheci, que fiquei fascinada. A forma como te carregas, a energia que tens, trabalhas numa área que é muito exigente, como advogada, imagino muitas vezes os desafios que não é estar num tribunal e pensar: meu Deus, o que é isto? O que é que se passa? Porque muitas vezes, enquanto mulheres, se ninguém nos explica o que está a acontecer no nosso cérebro, e de facto a tua profissão é intelectualmente muito exigente, exige uma presença perante plateia, vamos pôr as coisas desta forma, e és desafiada diariamente, não só pela profissão, mas pelas mudanças do teu cérebro e ver-te construir a tua jornada em torno do autocuidado e o que é que faz falta e qual é a melhor forma de encarar esta transição. Para mim foi um privilégio e é um privilégio imenso. Há 8 meses, quando entrei aqui pela primeira vez, realmente a minha vida melhorou. Todos os dias, sempre te disse isto no início das nossas primeiras conversas, que todos os dias, eu ao fim do dia penso e ajusto tudo o que tenho a ajustar perante as circunstâncias daquele dia, ou daquela semana, ou daquele mês. E é esse ajuste diário que faz com que eu possa ir buscar as ferramentas, ir buscar as características, ir buscar as emoções, ir buscar tudo o que é necessário para que haja um equilíbrio. E é esse equilíbrio que eu tento, consciente ou inconscientemente, fazer há alguns anos, é esta parte. Obviamente com estas transformações que existem agora no meu corpo, a fase em que uma pessoa vê a chegar e a bater à porta, através de alguns sintomas, alguns só, ainda não são todos, porque eles são muitos. Ainda bem que não são todos. Faz com que eu me nutra sempre das pessoas que efetivamente querem estar comigo, e depois através de livros, através das redes sociais, através de blogs, através do teu conhecimento,
fizeste com que eu me encontrasse um novo eu, numa altura em que, por acaso, face às circunstâncias, veio mudar aqui um bocadinho a minha trajetória e efetivamente com resultados. Portanto, também como eu costumo dizer, a fórmula comigo funcionou, portanto continuo a adotá-la, simplesmente um ou outro ingrediente que eu mudo nesta receita para ter uma mente saudável, um corpo que goste e que seja sujeito a estas transformações e que aceite estas transformações. E também depois também a parte espiritual também é importante, mas com a tua ajuda médica eu realmente ganhei uma coisa muito bonita nesta fase, que é a consciência. E essa consciência que há 8 meses eu tive fez com que o exercício físico fosse uma paixão, uma necessidade. Portanto, eu consegui transformar uma coisa que era banal numa paixão, exatamente como o nutrir-me bem a nível de alimentos. Também foi muito importante e por isso eu devo-te a ti isso e realmente essa jornada, a jornada é minha, mas sempre tanto a profissional como a pessoal, e a minha profissional depende muito do meu bem-estar pessoal. E independentemente dos livros que se lêem, depois há os especialistas, como tu, que nos conduzem, que são uma espécie de GPS e de uma alma que nos encaminha para um determinado sítio onde os resultados estão à vista, o propósito foi conseguido e há uma valorização e um empoderamento da mulher, Isabel mulher, Isabel profissional, Isabel amiga. Portanto, havendo o bem-estar físico, mental e espiritual, há obviamente a paz e a estrutura necessária para que o sucesso profissional e também nas relações sociais seja uma constante e esteja garantido. E isso não posso deixar aqui de passar essa mensagem, que foi essa consciência que eu ganhei contigo e com aquilo que eu precisava para me tornar melhor, que eu efetivamente me encontrei e criou um novo eu que estou a amar cada vez mais. Fico grata, profundamente grata. Eu sou uma privilegiada em ter-te na minha vida. Eu é que sou realmente porque tenho esta felicidade de trabalhar numa área onde de alguma forma, como tu também tens, não é? Sim. Tu sentes isso, que as histórias que nós ouvimos, que ouves, muitas vezes nós temos histórias que nós até nos identificamos e até pegamos naquela história e nos ajuda no sentido de então deixa-me, ela está-me a falar aqui de uma característica, parece que eu estou-me a ver em espelho, ou estou a ver alguém na minha vida que também está em espelho, e aprendo todos os dias. Aprendo desde com divórcios, aprendo com as relações parentais, nomeadamente com as crianças, que também frequentam o meu escritório ou que indiretamente frequentam o meu escritório. Aprendo com tudo que diz respeito a trabalhadores e empregadores, aprendo com contratos, aprendo todos os dias com as vivências das pessoas. E tanto aprendo que estou sempre a dizer que um dia vou escrever estas histórias tão interessantes que eu tenho sempre para contar e que as pessoas gostam de ouvir, mas que realmente tudo isto é experiência acumulada e é caminho e é muitas vezes uma frase que é escutada ali numa consulta, uma história que nós até podíamos muitas vezes não aplicar à nossa vida, mas conseguimos até aconselhar melhor outras pessoas que nos rodeiam, que fazem com que eu tenha uma experiência vastíssima, sem muitas vezes passar pessoalmente pelas situações. Isto para mim é o grande privilégio de ser advogada e de ter um escritório aberto e de ser completamente apaixonada por aquilo que faço. Todos os dias entram histórias novas e diferentes. E eu, tanto estou a tratar de uma insolvência,
como de repente estou a tratar de um divórcio, como de repente estou a tratar da celebração ou da assinatura de um contrato em que uma pessoa vai adquirir uma casa e que me pediu para verificar se estava tudo dentro da legalidade. E o que é certo é que é este misto de emoções que fazem com que quem quer aprender e apreender saiba que é tão útil para a nossa vida e para que eu possa também dar bons conselhos, não só jurídicos, mas também bons conselhos no que diz respeito à parte emocional. E eu tento sempre fortalecer-me mentalmente com todas as ferramentas que tenho à minha disposição e que procuro. E que já vais partilhar. E que já vou partilhar, de forma a que o equilíbrio, o alinhamento, o melhorar constante, diariamente, 1% cada dia mais, faça de mim uma mulher mais completa, mas que, uma vez que eu vivo em comunidade, também consiga ajudar as pessoas que estão ao meu lado, estão ao meu redor, e principalmente aquelas pessoas que eu amo e que quero, obviamente, dar sempre os melhores conselhos dentro da minha perspectiva. Portanto, agradeço-te, Denise, o teu contributo. És uma pessoa especial e para mim as pessoas especiais ficam para sempre em mim, habitam em mim. Tão bom. Fico mesmo grata. Sabes que eu conhecendo-te, quis muito perceber, sendo tu uma mulher do direito, esta tua perspectiva sobre... Porque na verdade é uma área, tal como a medicina, não é? Sim. É muito masculina. O direito moderno de alguma forma foi conduzido e construído por esta mão muito masculina e provavelmente há detalhes que não são detalhes. A abordagem da mulher no trabalho, nestas fases de transição, como é a menopausa, a lei muitas vezes não nos salvaguarda ou não salvaguarda determinadas situações. Sim. Então gostava, até começando aqui a puxar a brasa à tua sardinha, Sim. Gostava de te ouvir em relação a isto. Brevemente, porque efetivamente não há legislação, há direitos que asseguram, portanto, a igualdade no trabalho, a questão da não discriminação em função da raça e da idade. Efetivamente, a parte desta fase da menopausa é uma área privada e o legislador não tem ainda uma norma, porque normalmente as sociedades passam pelo problema, só depois é que vão elaborar a norma. Portanto, nós estamos um bocadinho sempre atrasados. Primeiro, a sociedade precisa de passar pelo problema, normalmente depois o problema existe e é feita a legislação nesse sentido. O que é certo é que a menopausa é um assunto privado e, portanto, devido a não ser um assunto estrutural, um assunto que seja necessário para a parte organizativa, para a parte estrutural, para a parte económica, é um assunto que não exige ou não exigiu até hoje do governo a atenção no sentido de a legislar. Mas que ela tem impacto, inclusivamente económico, tem impacto económico, tem impacto social, obviamente. O que eu acho é que o corpo feminino foi pouco estudado. Isso podes ter a certeza. E pouco escutado. Também. Pronto. Também. E em virtude disso, a realidade da mulher é aquela que, apesar de ser um tema sensível, na prática não interfere com a estrutura organizacional da nossa sociedade, portanto não tem para já a importância que deveria ter. Agora, acredito que com a transformação, com os blogs todos que estão a falar do tema, inclusive o teu, devido a cada vez mais a percepção social e a intervenção das mulheres na sociedade, efetivamente começa a ser beliscado, mas nós fomos sempre tratados, ou esta parte desta fase da mulher é sempre tratada com um silêncio
silêncio que obviamente nós estamos todos a lutar para que seja quebrado e para que seja colocado num caminho que permita uma legislação. Claro que há países que estão mais desenvolvidos do que outros no que diz respeito a esta legislação, mas tem muito a ver com a questão de existem direitos gerais que já estão salvaguardados e perante isto tentamos incutir este tema nesses direitos, nomeadamente não se pode discriminar em razão do sexo ou da idade, por exemplo, a igualdade no trabalho, portanto, e é através destes direitos mais abrangentes que nós depois podemos colocar lá a situação. Qual é aqui o desafio, não é? E se tu pensares, não é? Nós não somos biologicamente iguais ao homem, Sim. de facto isso vai se refletir inclusivamente em diferentes fases da nossa vida e, por exemplo, Espanha já legislou sim. em relação às questões associadas ao ciclo menstrual, à dor, às meninas que têm que faltar à escola. Eu acredito que em algum momento havemos de legislar ou havemos de proteger a mulher que tem endometriose e que cada mês tem dor numa escala que eu diria que é incompreensível para a maioria dos legisladores homens e talvez até para mulheres que não têm endometriose e não conseguem percepcionar o sofrimento destas meninas e destas mulheres. Portanto, eu acredito que inevitavelmente a lei é como tu dizes, primeiro vamos ter que enfrentar o problema. Primeiro tem que haver uma consciência coletiva. Isso. E depois é que temos que passar por isso. O que é uma pena. Que é uma pena. Porque estamos a pôr as mulheres no mesmo, na mesma caixa que os homens e enquanto nós somos cíclicas e a nossa experiência de dor e nesta fase da menopausa, já não estamos nas questões da dor, estamos nas questões da rentabilidade no local do trabalho, as falhas de memória, a dificuldade de concentração, as promoções que muitas vezes elas se coíbem de aceitar, o faltar ao trabalho. Há uma publicação interessante de um jornal económico do Reino Unido a referir isto. Portanto, há um impacto, é o mais avançado. O Reino Unido é o mais avançado na legislação relativamente à menopausa. Sim. Há um impacto económico efetivo da menopausa. Agora, tenho muita pena que em Portugal, é como tu dizes, enquanto o problema não se há uma consciência, primeiro tem que haver a consciência e só depois é que vai haver a legislação. Temos um direito que é muito conservador, portanto, e como temos direitos no nosso ordenamento jurídico, temos direitos que abrangem essa situação, sem ser algo específico, como é o caso da igualdade e não discriminação, da saúde e segurança no trabalho e a questão da discriminação, que não pode haver discriminação pelo sexo e pela idade, então tentamos meter lá aí na gaveta destes direitos que já existem, mas obviamente a consciência coletiva, no meu entendimento, vai no sentido de em breve termos legislação nesse sentido. E a minha função é, todos os dias partilho com homens e mulheres a minha experiência, gosto de falar deste assunto, de forma a que até sensibilizar pessoas que estejam no poder. Sim. E que percebam, e a questão das cotas veio-nos favorecer também no sentido de que há alguém que puxe o assunto para que seja legislado. Porque ainda há muita desigualdade no mundo laboral. Né? Esta é uma realidade, não é só salarial, não é só no acesso aos cargos de liderança. Tu antevês que, ou seja, imaginas-te a viver numa sociedade onde já terás uma legislação que orienta as organizações para enquadrarem melhor a mulher depois dos 40. E o enquadrar às vezes é uma redução de carga horária, um enquadramento em termos de funções e tarefas, o espaço e o respeito pelo descanso, que muitas vezes... Isto depende muito do ritmo. Eu acho que isto é um assunto que é considerado um assunto privado e tem que ser considerado um assunto social. E, portanto, aí, obviamente, que os direitos têm que estar salvaguardados. Portanto, vamos deixar de considerar isto a área privada e vamos transportá-la para uma área social. Portanto, se existem milhões de mulheres que estão nessa situação em idade ativa,
Obviamente que urge haver matéria laboral que as proteja e legislação para a parte social que as defenda. Obviamente que eu acho que isto não é intencional. Não, de todo, eu também acho que não. Acho que é estrutural. Só que é um não assunto. Mas estas diferenças biológicas são relevantes e têm que ser consideradas. E é isto que eu acho que o Estado caminha para lá, mas ainda não estamos nesse ponto. E obviamente o corpo feminino tem ritmos próprios e tudo isto é um processo e envelhecer é um privilégio, mas obviamente estamos todas e todos, porque os homens também acompanham as mulheres e também de alguma forma se apercebem do que se passa. Portanto, eu, como sou uma pessoa positiva, acho que o caminho está-se a fazer. É um processo que tem várias fases e acho que toda este burburinho, seja de um podcast, de um livro, seja de um livro, seja da informação rápida que nos chega, vai fazer com que esta situação seja resolvida. Aliás, porque, conforme tu disseste, algumas mulheres estão numa empresa e muitas vezes têm que abdicar, ou por causa de uma situação, ou por causa de outra, seja pela menopausa, seja como o caso desta questão da endometriose. Mas lá está, a minha visão romântica e positiva vê que há questões, há situações que as pessoas depois também descobriram outros sonhos e ficaram mais completas em outras áreas, que se foram adaptando à sua realidade porque não conseguiram, em virtude de não haver legislação, não conseguiram contornar o problema e, entretanto, viveram outros sonhos. Isto é uma visão romântica, isto não estou a fugir à questão de que não existe legislação, mas muitas vezes fazemos aqui interpretações mais extensivas para que consigamos mesmo assim introduzir ou adaptar ou integrar ou interpretar este tema estando abrangido nos outros direitos mais gerais. E nunca pensas que quantas mulheres não terão perdido às vezes a oportunidade de construir a sua carreira, porque temos muitas mulheres brilhantes, mesmo intelectualmente são mulheres desafiantes, são personalidades fortíssimas dentro das organizações, aportam um valor que de facto é significativo, e porque se deparam com estes desafios cognitivos, porque se deparam com estas mudanças todas, sentem às vezes que têm que parar ou sentem que têm que mudar de carreira. E eu penso isto muitas vezes. Sim. Quantas vezes não teremos deixado fugir profissionais extraordinárias e deixado que certas carreiras poderiam até encerrar-se de uma forma brilhante, ficamos ali no limbo. E eu acho é que nesta fase de maior maturidade feminina também, neste caso, e profissional, eu acho é que esta lacuna está, se calhar, a levar-nos a desperdiçar pessoas com qualidades incríveis. Principalmente, eu acho que, por exemplo, aos 50 anos, se tem muito maior estratégia, muito menos impulsividade, muito mais racionalidade, muito mais consciência, verdade, lealdade, mas o sistema falha, e essa falha efetivamente pode nos fazer aqui perder ativos, mas também acredito que, pronto, lá está, acredito que não seja tão normal como nós achamos. Acho que hoje em dia as empresas também vão criando abertura e dando espaço a estas situações, e eu acho sempre que há uma colaboração entre equipas e que tendem a ajudar de forma
fazer o papel do Estado e colmatar esta lacuna, exatamente como, por exemplo, quando alguém que é mãe precisa de sair mais cedo. Eu acho que muitas vezes há pessoas que estão ao nosso lado e em equipa e que nos ajudam. Sei que muitas vezes não há, mas é isso que eu tento acreditar. E acredito também que esse desconforto acontece, mas que estamos aqui todos para ajudar. Somos muitas mulheres e o trabalho em equipa parece-me a mim que faz com que eu ajude hoje, porque hoje és tu, amanhã posso ser eu. Eu acredito e vejo que as empresas estão a integrar isso de outra forma. Curiosamente, há dias recebemos na Mera até um convite para irmos até uma empresa. Sim. Para falar de menopausa, andropausa. Então isto já é um indicador. Quando os recursos humanos das empresas estendem esse convite, querem que os seus colaboradores percebam que de alguma forma os desafios que estão a enfrentar, se calhar, calma, não é? Não estamos avariados, não estamos a perder competências, é só um reajustar. E portanto eu vejo que a onda, podemos estar muito no início desta onda, não estamos na crista da onda nem perto. Primeiro é preciso coragem. Mas já há empresas com essa coragem. Primeiro é preciso coragem. De recursos humanos. Eu acho que os recursos humanos de uma empresa são a alma de todas estas iniciativas. Concordo. E trazem e têm o poder de construir empresas felizes. Que de alguma maneira, eu acho que durante cada vez se aposta mais nisso. Tem que se apostar mais nisso, não é? Porque Isabel, é onde tu investes boa parte do teu dia. Se tu, e tu tens que ser feliz naquilo que fazes. E tu tens que chegar a casa, quando tu te deitas, quando fazes esta reflexão que tu fazes, o ajuste. Todos os dias, o teu ajuste diário, o que é que não correu bem hoje? O que é que me deixou triste? Há quantos dias é que eu ando assim? Porquê é que isto mexe tanto comigo? Este balanço diário é o que nos permite construir a nossa felicidade e quando percebemos que já estamos há muitos dias em tristeza, em desorientação, seja lá no que for, se calhar é o momento de mudar, mas temos que ter, até como empresas, temos que ter esta noção, se os nossos colaboradores estão felizes, se lhes proporcionamos condições para dentro das várias. Por isso é que essa formação é importante. As várias fases da vida da mulher. Não pode ser só quando está grávida. É verdade. A gravidez ficou salvaguardada, o pós-parto, a amamentação está salvaguardada. Denise, há anos ninguém falava em assédio no trabalho, ninguém falava na licença parental do homem. Não, portanto, estamos todos a evoluir e o direito evolui e quando a sociedade amadurece. Ok? E é preciso muitas vezes estas transformações existirem para depois ganharmos coragem e só depois vem a norma. Ok? Portanto, é um trabalho de todos nós, de consciencialização de todos nós, do tema. É gira essa notícia que acabaste de me dar e parabenizo-te se colaborares nesse sentido. E tudo isto depois tenho a certeza que se vai multiplicar em formações, porque também já há muitas formações na questão do bem-estar, na questão dos retiros, portanto também nesta parte de organizacional no que diz respeito à mulher, e eu neste caso estou-me só a cingir à questão da menopausa, obviamente alargada também à questão parental. Mas todos nós vamos construir um futuro melhor e todos nós estamos a construir caminho para chegarmos efetivamente à norma que nos vai proteger e que nos vai consolidar tudo aquilo que nós tanto lutamos. Pronto, como é o caso de outros temas, nomeadamente o assédio, em que também conseguimos ter legislação nesse sentido, portanto tudo se vai alinhar, tem que haver um equilíbrio e depois, obviamente, com esse equilíbrio, haver a tão aclamada justiça, porque o direito não basta, é preciso que haja também a justiça. E uma das coisas que eu aprendi no início da faculdade é que sempre que o direito estiver em conflito com a justiça, luta pela justiça. Portanto, no fundo, nós também estamos aqui a fazer o papel do Estado em todos os dias em fazer justiça.
Tu fazes justiça quando trazes para aqui este tema, quando trazes clareza neste tema, quando dás voz a este tema, e este equilíbrio que tem que haver de consciência, de certeza, de evidência, esta evidência, este espaço que tu também criaste, também isso é fazer justiça. Achas que não Estamos todos a avançamos? fazer justiça independentemente de haver norma ou não, Certo. ok? É um ponto importante. É um ponto importante. Sim. Estamos todos a lutar, eu estou a lutar para que tu Porque há uma estejas força bem, individual, há uma força individual. Acredito que unidos somos obviamente todos mais fortes, mas não é por este chavão, é porque se todos nos preocuparmos em fazer o bem, em estarmos aqui preocupados na evolução de quem está à nossa frente, para sairmos de qualquer sítio feliz, com uma alegria que eu acho que, por exemplo, tenho intrínseca, que é uma alegria de viver, tento incutir isso nos outros, e na minha profissão é muito importante essa alegria, e eu vejo o estado ou a linguagem não verbal das pessoas, de como chegam e como saem, e isto é muito importante, e eu tenho a certeza que tu também vês na tua área, e tenho a certeza que tu tens a consciência que mudaste vidas, que continuas a mudar vidas e continuas a fazer com que as coisas melhorem. Portanto, isto aplicado às empresas, que seja de informática, que te chamaram para dares uma formação neste sentido, acho que socialmente todos vamos construir algo, e apesar da norma, que obviamente é feita pelo legislador, nós estamos aqui todos os dias para fazer justiça. Tão bom teres dito isto, porque acho que eu nunca pensei nisto assim, não é? Às vezes colocamos demasiado ónus no outro, portanto o ónus está no Estado, está na lei, mas sim, não quero entrar em temas, mas isso é mais vitimização. Eu não quero saber o que é que não foi feito, eu quero saber o que é que eu fiz. E o que é que eu posso fazer com E o que é que eu posso fazer com isto? E não achas que é o nosso silêncio, enquanto mulheres, que de certa forma foi perpetuando e está ainda a perpetuar? Porque nós não falamos da menopausa. Sim, eu acho que há um silêncio, sim, é verdade. Não é? Porque tu queres te manter jovem para sempre. Tendo consciência de que isso não é possível, há um lado, nem que seja um lado muito pequenino de nós, que fica refém da juventude, que quer manter aquela pele bonita e o cabelo bonito, e seja o que for, e a jovialidade dá tanto gosto olhar para eu, pelo menos, às vezes eu e o Rafael comentamos isto, passamos por um casal jovem ou passamos por um grupo de adolescentes e curiosamente fazemos os dois o mesmo comentário: a juventude é tão bonita, porque já vamos tomando consciência, não é, destas mudanças, e já vamos notando os sinais da idade, e tudo bem, e ainda bem, não é? É o que tu dizes. Para mim é um privilégio envelhecer. É um privilégio mesmo. Para mim, obviamente, já há alguns adornos que eu uso, o leque, com muito gosto. É tão bom. Tenho uma costela sevilhana e adoro. E fizeste questão de me oferecer que coisa tão bonita. Hoje quando cheguei, achei, olha, muito obrigada, porque acho que é tão bom. Primeiro o carinho, não é, que está inerente à oferta, e depois o que ele simboliza, porque se tu pensares, durante muitos anos o leque foi o símbolo da menopausa. Sim. E se calhar ainda é, para muitas mulheres, nós lembramos, não é, de ver as senhoras a folhear. Sempre que eu ofereço o leque que eu mandei fazer sim, com a marca do meu escritório, as pessoas associam: obrigada, é por causa do calor que eu agora que eu sinto. E eu disse: não. Para mim é um sinal de elegância, mesmo. Que por acaso eu sempre usei, mas nesta fase uso muitas vezes e rio e brinco com o assunto, dizendo que eu tenho uma costela sevilhana em mim. Porquê? Porque normalmente as espanholas andam com os leques, portanto, várias festas são. E eu há muitos anos que lá estou eu, fui buscar aquilo que eu queria para mim, e gosto da elegância de um leque, e por acaso, sempre que ofereço, não há mulher que não me diga: pois é para quando tiver calor naquela fase. Eu disse: não. Curiosamente não foi. É para que sempre que estiver calor, pelas circunstâncias, seja do tempo, seja da fase em que está, seja até um nervosismo, porque nós muitas vezes abrimos o leque, não estamos com calor, mas e não é isso, marca a diferença. Abrir o leque marca a diferença. É um adereço que esta fase me trouxe,
ou que eu uso mais. Tenho um leque de cada cor, tenho um leque em cada carteira, portanto, eu e as minhas amigas e as mulheres que me rodeiam sabem que eu tenho um leque e normalmente ofereço leques. Tu és uma mulher muito especial, és mesmo muito especial. Esta tua característica de quereres trazer à vida dos outros as coisas boas que vais encontrando. Que eu considero boas. Sim, mas o que é certo é que vejo que as pessoas acolhem. Tu pensas sempre, se isto é bom para mim, vai ser bom para outra pessoa. Tenho muito gosto, sou muito altruísta nisso. Partilhas. Tenho muito gosto em partilhar aquilo que me faz bem. Nós temos um par de brincos em comum. Nós temos um par de brincos em comum. Porque eu vi, comentei, e a primeira coisa que tu dizes é: olha, eu comprei em tal e tal sítio, é assim, assim. Com muito gosto. E é esta partilha que tu tens, que te é muito natural, e que eu acho que é uma parte tão importante até da maneira como tu nutres relações. E nós hoje sabemos isto, tu só vais envelhecer bem, Isabel, se tu nutrires as relações, e tu aprendeste isso muito cedo, tu nutres naturalmente, faz parte de ti. Chama-se empatia, mas é compaixão. E é genuíno, vem mesmo de dentro, tu dás de ti. Claro, eu não te conheço no contexto profissional como advogada, mas o privilégio que um cliente terá, imagino eu, de ter alguém que vai muito para lá do seu papel, não é? Tu és contratada para o serviço X, mas mais do que isso, estás lá como mulher, como ser humano. Tem a ver com a humanidade. Humanizas o Tem a ver com a humanidade. Se todos formos mais humanos, se todos formos mais recíprocos naquilo que damos e que recebemos, sim, independentemente de eu confessar que gosto mais de dar do que receber, apesar de gostar de receber também. Claro. E isso mudou muito também nos últimos tempos. Mas a capacidade, se todos nós fôssemos mais verdadeiros, leais, sinceros, alegres, felizes, contornássemos facilmente uma situação. Eu digo muitas vezes, se nós demos a volta na barriga da nossa mãe para nascer, porque é que este problema me há daqui ficar como nuvem? Porque é que eu não vou dar a volta também? E eu tento dar a volta e tento... isto são as minhas técnicas. Para mim, tem sucesso. Não sei se é a tua fórmula, para mim é. E eu tento partilhá-la com as minhas amigas e que normalmente sei que elas adaptam. Que é, se para mim, por exemplo, ter esta informação me leva a este estado de paz em que eu me encontro, então, porque é que eu não hei de partilhar contigo? E tento sempre que tu saias do estado em que estás, dessa nuvem, que pode muitas vezes um problema aparecer, e digo, põe música, abana, o corpo precisa de se mexer, ok? E é tudo isto que eu quero que as pessoas com quem eu tenho o privilégio de contactar, seja cliente, seja amigo, seja nas minhas relações pessoais, seja na minha família, há um ingrediente sempre que é o amor. E é esse amor que eu ponho nas minhas coisas, quando ponho a mesa, quando cozinho, quando decido ir à casa de alguém e levar algo que marca a diferença. Portanto, é esse pormenor, que é o que me costumam dizer, a mulher dos pormenores, que eu gosto e que tem muito a ver com a minha assinatura e a minha fase, a minha forma de ser. Nem é fase, porque eu acho que sempre fui assim. Agora, tenho vindo a melhorar com mulheres como tu, que me inspiram, com outras que eu tenho a sorte e o privilégio de ter ao meu lado, como amigas, e com profissionais incríveis que eu lido todos os dias na minha área, de outras áreas, com uma família muito agregadora e muito forte e muito unida, e com a beleza que eu vejo em tudo, seja na chuva, que agora está a cair, sim, seja num simples caderno, numa simples caneta Bic, em qualquer coisa que eu possa ver. Aprendi em todos os momentos, tenta ver a alegria, o privilégio que é de estar ali. Muitas vezes, obviamente, e já deve ter acontecido a ti, disse, ainda tenho mais esta consulta, mas depois, quando olho para as pessoas, quando vejo o olhar de ajuda-me, tudo se esquece, e mesmo no fim do dia de trabalho, é tão bom saber que mudamos a vida de alguém.
e eu tenho a certeza que já te aconteceu a ti, como me aconteceu a mim, depois temos algumas mensagens escritas, escritas num papel que nos mandam cartas, que nos deixam no correio ou que nos enviam por correio, e-mails que dizem vários predicados e em que dizem que naquele momento Tu foste importante. eu fui importante na vida daquela pessoa. Como muita gente, mesmo sem saber, apesar de eu tentar sempre dizer à pessoa o bem, o impacto que está a ter em mim, muitas vezes são outros que me fazem sentir melhor. E, por exemplo, dou aqui o exemplo do ginásio. Eu não gostava de fazer ginásio e comecei, inscrevi-me num determinado ginásio no Porto, e eu acho que é como nas relações humanas, tem que haver química e aquele sorriso quando nos abrem a porta, apesar de ser às 6 da manhã, porque eu gosto de treinar às 6 da manhã, porque o meu ritmo é um bocado diferente da generalidade das pessoas, porque eu sou aquela que gosto de acordar às 5 da manhã, porque a minha Bíblia é o livro do Robin Sharma, O Clube das 5 da Manhã, que aconselho toda a gente a ler, e com isso, além de já praticar algum dos ensinamentos dele, há 2 ou 3 aspectos que mudam e realmente a tua manhã o que fazes durante a tua manhã pode mudar o resto do teu dia e, neste caso, elevar o teu dia. Portanto, é muito importante que as pessoas tenham a sua rotina, os seus hábitos e que vão melhorando. E só para retornar à questão do ginásio, a alegria em recebermos às 6 da manhã, a mim e aos meus colegas de ginásio, para mim é muito importante. Ando numa luta com eles a tentar com que eles abram às 5 para corresponder àquilo que o livro diz, só que eles não estão ainda não estão na tua onda. Não estão na minha onda, mas é importante tu criares as tuas rotinas. Eu preciso de acordar às 5 da manhã. Se tu precisas de acordar às 10, o que interessa é o que é que fazes aquela primeira hora da manhã. É uma hora em que pode mudar bastante as tuas manhãs. Porquê? Porque o que o Robin Sharma diz, e com certeza que já leste o livro, sim, está que são, e para mim é uma Bíblia, são os 20 minutos em que o corpo tem que se mexer, os 20 minutos de agradecimento e pausa e de silêncio, e os 20 minutos de performance, conhecimento. Portanto, vamos estar 20 minutos a mover o corpo, vamos estar 20 minutos a meditar no nosso silêncio e vamos estar 20 minutos a aprender, seja a escrever, seja a ler. E esta primeira hora, está cientificamente provado, esta primeira hora muda completamente o teu dia e leva ao teu dia. Cientificamente, o Robin Sharma e os seus estudos, que estão no livro, diz que é às 5. E eu, que já tive muita facilidade, sempre tive muita facilidade em acordar cedo, disse, muito bem, é às 5, eu vou acordar às 5. Digo muitas vezes, então, de brincadeira, que eu devia ter nascido no Dubai, porque são sempre mais 4 horas, e eu, em vez de acordar às 8 ou às 9, acordo sempre às 4 e tal, 5 da manhã, lá estou eu, com muito gosto. Mas tu tens E é uma fórmula que comigo resulta. Tu tens muitas rotinas implementadas, tu deitas-te cedo, tens todo um ritual à volta do sono, do descanso, da forma como cuidas da tua casa. De onde é que nasce este autocuidado? Às vezes há coisas que nós implementamos por necessidade, quando passamos fases mais complicadas ou quando precisamos mesmo de nos reerguer, ou surge naturalmente porque é um bocadinho... Como é que tu estás a vivenciar toda esta transição? Isto é algo que já faz parte de Isabel dos 20 ou dos 30 ou não? Sim, eu sou uma mulher de rotinas. Que estás, à medida que estás a amadurecer, que também estás a amadurecer as tuas rotinas. Não. Eu sou uma mulher de rotinas. Sempre foste? Sempre fui. Obviamente que se eu tinha 3 ou 4 rotinas anteriormente, neste momento tenho muitas mais.
eu comecei a escrever uma lista enorme de rotinas que tenho de manhã, obviamente que há algumas que me passam, mas quem me conhece, vamos às básicas. Se eu tivesse, eu ensino e eu tento partilhar com as minhas amigas o sono, a privação do sono. Não há ninguém que eu admita que me prive o sono. Parabéns por isso. Não há ninguém, as minhas 7, 8 horas diárias. Portanto, obviamente que muitas vezes a tua cabeça está em maior agitação e eu tento contornar. Agora, o sono para mim sempre foi, que eu me lembro, fundamental. Tenho a sorte de dormir com muita facilidade. Obviamente que com esta idade, a partir de há 2 ou 3 anos atrás, comecei a perceber que o sono ficava perturbado, mas não te esqueças, Denise, que eu tenho uma grande responsabilidade profissional e se no dia seguinte eu tenho que estar com a melhor energia para ir para um julgamento, a melhor energia para lidar com as emoções das pessoas. Portanto, para mim o sono, não deixo que ninguém o perturbe. E quando me dizem, mas vamos sair à noite, mas vamos jantar, e eu nisso sou muito seletiva. Sim, a que horas é um dos meus problemas, graças a Deus a Europa e o mundo estão a mudar, estamos a jantar cada vez mais cedo, estamos a ficar britânicos, estamos a ficar com a consciência de comer cedo é bem melhor. Nunca fui adepta de jantar, sou mais adepta de almoço e quem me conhece ri-se, mas eu sou assim e não me digo disso. Porque me contamina, porque não me sinto bem, porque escuto o meu corpo e vejo que ao final do dia e no dia seguinte há muitas vezes repercussões. Eu este fim de semana passado tive 2 festas, uma no sábado e outra na sexta. Deitei-me às 11 e tal da noite. Pois garanto que no dia seguinte, apesar de ser fim de semana e apesar de eu obviamente também tenho que levar este tema com leveza, eu sinto que o corpo não responde da mesma forma. Portanto, o sono, a privação do sono, portanto, comigo o sono é de respeitar. A alimentação, a forma como eu cuidei, os nutrientes que eu tento todos os dias colocar dentro do meu templo, que é o meu corpo. Graças a ti, obviamente que eu tive consciência, em busca também de mais informação da internet. Hoje em dia está tudo mais facilitado com receitas, mas a alimentação, sim, a alimentação. O exercício físico. O exercício físico, quando eu vim aqui a primeira vez, tu disseste, e o músculo? E o músculo? Mas eu não quero ter... Estou lá preocupada com o músculo. Não, eu estou preocupada com o músculo. E até a alimentação própria, e isso é a tua área, obviamente que não me vou meter, mas a alimentação própria em determinadas horas fazem uma diferença na questão do músculo. Tu sentes isso? Sinto isso. Okay. Aliás, eu mudei muito em 8 meses no que diz respeito ao exercício físico, à alimentação, o sono, obviamente que muitas vezes devido a essas oscilações hormonais em que eu com a tua ajuda tentei com que se não seja de 7, que seja de 6, que seja um sono profundo, não é? Um sono de qualidade. Um sono de qualidade, isso é muito importante. E depois há a questão da hidratação, que eu também tento fazer, há aquela questão que eu também tenho para mim, que é uma boa característica, que é, não gosto de álcool. Se me disserem, mas tens que beber para brindar, ok, eu bebo um bocadinho, mas o álcool não entra no meu corpo. Não quero, obrigada, eu sou feliz com água. Aliás, porque a água tem uma característica que me tranquiliza. Andar com uma garrafa de água, andar com água, para mim tranquiliza-me. Eu bebo água, eu abro uma torneira, é uma forma de terapia. Eu gosto. Limpa, acalma-me. Não sei se tem a ver com o facto de eu ter sido nadadora profissional, fisiológica e mais fisiológica, e além disso tenho aqui umas âncoras com que a água me traz tranquilidade. Portanto, tarefas como lavar louça, tarefas como
limpar um quarto de banho desde pequenina, para mim, Não és a primeira pessoa a dizer isso. sempre me fizeram bem e eu gosto. Água a mexer, regar, lavar o carro com aquela água. O que interessa é que seja Água, gosto muito de água, gosto muito de aquários, portanto, isto tem tudo a ver com, tem a ver com o meu bem-estar e tem a ver com aquilo que eu vou buscar. Portanto, alimentação, exercício físico, sono e... Mas depois tens aqueles miminhos que eu acho depois aqueles miminhos, eu sou super vaidosa, conforme acho que já percebeste, e depois tenho o miminho do amor de toda a gente que me rodeia e que me nutre. Isso é fundamental. Não há pessoas tóxicas ao meu redor. Isso é fundamental. Aí eu tenho sempre muito cuidado e sei me posicionar. Portanto, Não fosses tu advogada. não fosse eu advogada e soubesse também conhecer bem as pessoas e saber aquilo que eu preciso, tanto a nível de nutrientes como de características de determinadas pessoas. Algumas eu não preciso, tenho uma função na minha vida, muitas vezes ajudar-me a descobrir aquilo que eu não quero ser, e tenho outras que me inundam de amor, inundam de características que me ajudam e que me fazem tornar uma pessoa melhor. As emoções também se nutrem. De alguma forma. O património emocional é muito importante. A energia para mim é capital, é um ativo. A energia deste bem-estar, destas rotinas, para mim, a energia é um capital, é um ativo que eu tenho que saber gerir, exatamente como o património que eu tenho, exatamente como as emoções que eu tenho, exatamente como qualquer outro problema que me surja. Eu tenho que saber gerir. E eu, desde que me conheço a ler, 20 e tal anos, me lembro de ler sobre emoções. Gosto muito de saber lidar com emoções. Digo sempre que muito mais importante que o coeficiente de inteligência alto é o coeficiente emocional. E nisso eu tenho feito um trabalho interior que me faz desenvolver a capacidade, a empatia, a compaixão, o perceber com poucas palavras o que é que está em causa numa determinada situação e que, obviamente, é uma grande vantagem no meu universo profissional. E, obviamente, também Como é que tu te vês a envelhecer? Ou seja, pensando nas tuas estratégias de longevidade, porque claramente as tens. Sim. Agora, fora do teu eixo, imagina-se já reformada, não é? Uhum. E como é que tu te vês a envelhecer? Vamos à Isabel. A Isabel, daqui a 20 anos. eu sempre me vi como uma pessoa que eu queria ser aquelas senhoras que vão ao cabeleireiro. Sempre me vi assim. As senhoras que vão ao cabeleireiro ao sábado. Aquela senhora que tem sempre muitos anéis nos dedos. Aquela senhora que fala baixinho, aí tem um grande caminho ainda a fazer. Porque estás habituada a projetar a voz. Estou habituada a projetar a voz porque a necessidade assim no tribunal o impera. Tem mas vais trabalhar nisso. Estou a trabalhar nisso. Falar Mais baixo, mais pausado, ter mais paciência. Isso és tu. Pois. Depois também é essa parte, porque eu sempre que falo baixo ou estou com menos energia, Estás doente. toda a gente me pergunta: estás doente? Imagino depois. Mas eu quero chegar nova a velha, Isso também. quero chegar com um mínimo de qualidade físico, mental e espiritual. E quero ter sempre este meu núcleo que me protege e que me alimenta de pessoas, mas também vejo-me acompanhada pelos meus livros, vejo-me acompanhada pelo meu silêncio. Para mim é muito importante. Tu sabes apreciar a solitude. E eu sei apreciar a solitude e não me sinto sozinha. Há uma grande diferença. E há uma grande diferença. Portanto, quem me conhece sabe que eu, seja
porque estamos a passar uma fase mais desafiante, seja porque quero, porque tenho vontades e eu sou muito livre. A liberdade é uma característica minha que desde há muitos anos que eu sempre me identifiquei e quis para mim. A liberdade de fazer o que quero, com regras, obviamente que eu sou uma mulher de regras, e de rotinas, como já disse, mas esta liberdade de saber que posso fazer o que quero e o estar num sítio, na minha casa, com a minha mente, conforme disse, eu ouvi uma frase há uns tempos muito gira de uma atleta nestes Jogos Olímpicos de Inverno, em que ela disse: eu sou muito feliz a habitar a minha mente. Portanto, eu sou mesmo, e eu também sou muito feliz em minha casa. Essa jovem é extraordinária. Essa jovem é extraordinária, também viste... Sr. Irwin Gu, acho eu. Eu não sei o nome dela, mas... Estou a pronunciar bem o nome dela, ou se fixei eu achei bem, magnífica a frase de que eu adoro e as perguntas esse que local fazem, ela em que eu habito e gosto de estar, que é a minha mente. Portanto, eu, independentemente da minha personalidade e de uma outra característica que há pessoas que não se identificam tanto, eu adoro ter, ou pelo menos com a minha fórmula, ter uma mente que para mim considero sã, e neste caso um corpo que acompanhe, que se mexa e que faça com que toda esta energia que é intrínseca, que é espontânea, circule e que te contamine por bons motivos, obviamente, e que contamine esta alegria, o meu bem-estar físico, o meu bem-estar mental e o meu bem-estar espiritual. Porquê? Porque só assim é que eu consigo chegar aqui a uma parte em que considero que é a plenitude, caminhando para lá, obviamente, sempre com ajustes diários, para conseguir essa plenitude. Portanto, a minha velhice é com qualidade. Não me assusta minimamente, as rugas não me assustam. Quero é viver bem todas as fases da minha vida. Acabo amanhã ou daqui a 30 ou 40 anos. Eu quero é estar bem e me deitar com a consciência de que fiz tudo o que sabia, que evoluí, que ensinei, que aprendi e que consciencializei. Observei, interiorizei e cresci. Sempre dizendo, Denise, que eu ajusto-me. Se me disseres, Isabel, mas tu falas muito alto, eu tento ajustar-me, sem perder a minha assinatura, claro, a minha personalidade, que para mim é muito importante, principalmente nesta fase. Hoje não te deixas anular? Não. Hoje eu convivo com quem quero, eu sei bem o que me faz bem, o que não preciso. Afasto. E sei que com estas técnicas todas, pronto, lá está, atinjo a minha melhor versão, e isso é muito importante para mim. Fico tão feliz de te ouvir. Acho que é talvez a frase ou uma das mais importantes é nós conseguirmos atingir a nossa melhor versão. Plenitude, sim. E vivermos essa melhor versão de uma maneira plena. Estou curiosíssima para ouvir a tua resposta à pergunta que eu faço a todas as minhas convidadas. Se tu pudesses dar, Isabel, um novo nome à menopausa, que nome lhe darias? Denise, eu sei que fazes essa pergunta a todas as tuas convidadas. Eu vou-te já dizer aquilo que eu acho, mas eu quero que saibas uma coisa. A questão, eu gosto do nome menopausa. Certo. Eu gosto da origem do nome, tanto a parte grega como a parte do latim. Portanto, eu gosto muito do nome menopausa. E acho que é perfeito. O meno de mês, o pausa de pausare, ou seja, o fim do ciclo, não é? O fim do mês, ou seja,
aqui a questão do fim do ciclo e de uma era da mulher, e sinto que biologicamente o nome está perfeito. Certo. Agora, a mim, a menopausa não me tirou nada. Não pôs pausa em coisa A minha alguma. menopausa não me tirou nada. Deu-me consciência. Deu-me consciência de saber aquilo que quero. Obviamente, e conforme já te disse, com a ajuda preciosa, com a tua ajuda preciosa, e com, obviamente, com a leitura do tema. Há uma coisa é que, se me pedisses para dar um título a esta fase em que eu estou a passar, Então vamos a isso. como se fosse o título de um livro, Desafio aceito. Pronto. Vamos lá. se me pedis para dar um título a esta fase em que eu estou a passar e que biologicamente se chama menopausa, Qual é o título? eu dizia-te que é a fase da coroação. Ai, muito bem. E eu vou-te explicar porquê. Também gosto de coroas, obviamente, mas é a fase em que eu acho que a mulher Estou deliciada. chega ao seu trono interior. Ai, coisa tão bonita. E para mim, se tivesse que fazer um livro e dar-lhe um título, seria esse, Coroação. Porque a mulher consegue chegar ao seu trono interior. E isto é de alguém que tem consciência dos limites da menopausa, mas que tem consciência que isto não é só biológico. Isto tem muitas mais características que nos vão empoderar a nós mulheres. É contornar o obstáculo, é dar a volta para nascer, neste caso para renascer. Portanto, não lhe chamo nenhum renascimento, chamo-lhe Coroação? a coroação, porque, Da rainha interior, não é? porque eu consigo chegar ao meu trono interior e eu fiz um trabalho para isso. Portanto, se eu algum dia escrever sobre menopausa, vou respeitar o nome E vais dar esse título que eu... e vou-lhe dar o nome de coroação, Lindo, lindo. porque lindo. cada mulher chega ao seu trono interior e para mim isso é que é importante, é que as pessoas fiquem com consciência, com liberdade, com verdade e com formas de ver a vida e formas de encarar cada fase como necessárias. Era o que eu tinha que passar para chegar aqui e portanto não vamos aqui apenas achar que biologicamente estou aqui afetada, não, vou ver a mulher aqui como um todo, uma mulher que escreve a linha do seu tempo, Que frase bonita. uma mulher que escreve a linha do seu tempo, que se compromete Tu vais ter que e que me escrever. constrói. Tu vais ter que escrever esse livro, Isabel. Eu não vou escrever o livro. Ou Eu- tu escreve qualquer coisa. Eu gosto muito de escrever e quero que, para terminar, eu sei que eu não vou aqui dizer que o meu desafio é atravessar a menopausa. Eu quero mesmo aprender e reconhecer que esta fase, para mim, vai ser poder. Vai ser consciência. Já é. Já é. Vai ser porque eu estou a caminhar neste processo todos os dias. Portanto, as linhas do meu tempo, eu que fiz 50 anos, tenho aqui um presentinho para ti. Oh. As linhas do meu tempo foi uma compilação de pensamentos que eu achei giro oferecer aos meus amigos e às pessoas que estiveram a confraternizar comigo no meu 50º aniversário. As linhas do meu tempo são os batimentos que cada situação me fazem sentir. E, se me permitires, fiz-te uma dedicatória, Oh, meu Deus. trouxe-te o livro. Tu não me ponhas a chorar. É uma compilação de pensamento em que todos os dias podes ir buscar algo que te
possa nutrir e te ajudar. Que bonito, Isabel. Obrigada. E então, a mensagem que eu te escrevi: Denise, as linhas do meu tempo foram escritas com a tua marca, a tua sabedoria, as ferramentas para o encontro do meu eu coroado. Sem a tua intervenção, a minha linha do tempo não teria sido tão leve. Sou muito grata por fazeres parte deste caminho e desta vitória diária. As pessoas especiais vivem em mim para sempre. E tu és uma das eleitas. E é com muito gosto que eu te dou esta compilação, que são pensamentos que fiz ao longo do tempo, onde não são certezas absolutas, são apenas palavras que encontrei certas e que me ajudaram para determinadas fases na minha vida. Tenho muito gosto em dizer-te e em oferecer-te as linhas do meu tempo, que simbolizam a festa do meu aniversário, esta marca que foi chegar aos 50 anos, e com o pormenor, que realmente eu sei que gosto de partilhar e gosto de, desculpem, surpreender, tenho muito gosto em oferecer-te Obrigada. os pensamentos. Minha querida amiga. Olha, estamos as duas. Ficamos as duas com a voz embargada. Mas está difícil isto. Peço desculpa. Não peças. Olha, eu não sou de ficar sem palavras, que é uma coisa curiosa a meu respeito. Normalmente, Rafael diz: tu tens uma opinião para tudo, um comentário para tudo. Sou-te profundamente grata pelo carinho das tuas palavras. Fico enternecida com esta partilha, porque sei que é tão tua, é tão íntima, e fazer parte desse núcleo, que eu sei que tu tens um núcleo duro de pessoas, é um imenso privilégio. Eu é que tive o privilégio de poder estar nesta conversa contigo, com um tema tão sensível, mas com uma pessoa bastante madura e que também está aqui para ajudar todas ou todos a crescer. Portanto, és uma pessoa especial, viverás em mim para sempre. Obrigada. Eu bem sei a transformação que tive nos últimos 8 meses. Não descobri um novo eu, mas melhorei o eu que eu sempre quis para mim. E, portanto, é o que eu te digo, esse livro não são certezas absolutas, é a minha consciência, uma parte de ti é um ensinamento que eu quero deixar contigo, é um legado, já que estamos a falar de direito, é um legado que eu tenho e que pedi às pessoas a quem eu ofereci para terem na mesinha cabeceira e todos os dias abrirem aleatoriamente, e talvez faça sentido. E por incrível que pareça, eu fiz anos em janeiro e tenho tido várias pessoas ou que me fotografam de manhã a página ou que me dizem: nem imaginas o que esta frase fez na minha vida, em eu mudar de direção. Porque nós muitas vezes temos sonhos e temos medos, e muitas vezes há uma palavra que nos faz mudar de direção, e nós temos que abandonar esses medos, temos que acreditar no destino e acreditar que tudo está alinhado e está tudo certo. Entre nós também está tudo certo, somos as duas aquarianas, água, verdade, apesar de ser um signo de ar, mas convido-te só a abrir uma página e a leres. Vamos lá. Uma das frases, para ver se faz algum sentido. Se não fizer, abrimos uma outra página. Não, faz todo sentido. Já não corro atrás de versões antigas de pessoas. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E nunca corram atrás de versões antigas de vocês mesmas. Acho que também é isto. Estamos todos em constante evolução, portanto, essa frase... Que bonito. Que linda prenda. Vou fazer questão
nem que seja de vez em quando partilhar até na nossa página a frase do dia. A frase do dia. Nós à sexta-feira temos o ritual do autocuidado e tentamos todos os dias, todas as sextas-feiras, ou de 15 em 15 dias pelo menos, estimular o autocuidado. E acho que é uma forma muito bonita de o fazer com algo que me foi dado, de uma mulher que é, por excelência, a rainha do autocuidado, e também partilhar estes pensamentos com quem nos ouve, com quem nos segue, porque é assim que eu digo isto à Marta: Marta, mudamos o mundo uma mulher de cada vez. E porque acreditamos as duas nisto, o projeto Mera vive muito dessa Nós estamos aqui para partilhar e não temos medo, ninguém vem ocupar o nosso lugar. Não, de todo. Tu tens características únicas e eu tenho outras características que me identificam e todas nós temos um papel importante. E eu não vivo em competição, eu vivo em colaboração constante com toda a gente, homens e mulheres. Inclusive até homens, falo sobre este tema, mas para terminar quero-te dizer que estás de parabéns com este sítio magnífico que criaste, com esta ideia que realmente nos traz clareza e consistência. Parabéns por essa mesma consistência que tu tens publicado e por tudo o que alimentas nas redes, que aquela mensagem que muitas vezes tenho a certeza, com tanto trabalho, alguma vez foi mais difícil, ou foi mais apertado, ou não foi como tu querias, tenho a certeza que isso acontece, mas tem muitas vezes impacto em nós. Portanto, não sejamos tão exigentes. Muitas vezes aquilo que tu me fizeste chegar e da forma como eu recebi foi essencial, apesar de, se calhar no teu mundo interior achavas que tinha que ter muito mais informação. Parabéns por teres criado o Menotalks, parabéns por nos alimentares nas redes, parabéns pela forma humana como tratas tudo. E parabéns pela forma empática com que nos recebes neste teu consultório, neste teu espaço tão bonito e que nos faz sentir em casa. E isso realmente é o que nos faz voltar. E do Porto a Viana, quando se quer, é um tirinho. É tudo perto. É verdade. Porque quando as pessoas nos fazem bem, nós temos todo o gosto em viajar. Portugal é pequenino, mas nós estamos perto, temos 2 cidades que são perto, mas teria todo o gosto em visitar-te, porque contigo eu aprendo sempre, eu cresço. Obviamente tenho imenso trabalho no escritório, vou voltar a correr, mas não queria te deixar aqui deixar de dizer estas palavras, para que tenhas a coragem de continuar, a consistência, porque o teu caminho é um caminho bonito, é o teu propósito e tenho a certeza que tu te encontras nesse propósito. Gosto muito de ti e quero-te na minha vida para sempre. Obrigada. Obrigada eu, Obrigada, é um privilégio. É todo meu. Obrigada. Tu vais me deixar chorar, mulher.